Pai de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos ensinar mais uma aula que tem por tema as promessas de Deus para Israel. E vamos para a nossa introdução, que diz assim: tudo que procede da boca ou da parte de Deus tem um propósito. A gente precisa entender isso, tem um propósito. Qual é o propósito? Não é enviado a esmo. Pois bem, prospera para aquilo que foi enviado. Nós temos Isaías de número 55, versículo 11, foi texto da leitura bíblica em classe da semana passada. Prosperar naquilo que é enviado. Então, por essa razão, ela não voltará para quem? Para Deus vazia. Voltar significa retornar ao ponto de partida. Então, ela não vai voltar para Deus sem cumprir aquilo que Deus quer que ela cumpra. Então, não vai retornar ao ponto de partida. Então ela não retornará para Deus vazia. Vazio aqui é em vão, sem efeito. Antes cumprirá, ou vai cumprir, ou vai realizar, vai produzir ou fazer aquilo que apraz a Deus, aquilo que agrada a Deus, aquilo que louve a Deus, aquilo que dê prazer a Deus, aquilo que dê alegria a Deus. Então ela cumprirá, é fazer, produzir, agir com efeito, efetuar e realizar. É o significado da palavra cumprir. O que deseja ou o que lhe apraz, em outras traduções você vai encontrar o que lhe apraz e não o que deseja. Mas vamos ficar com a palavra desejar. Então a palavra de Deus era enviada, mas ela vai produzir aquilo que Deus deseja. Aí eu pergunto a você para uma reflexão bem rápida. O que Deus deseja quando Ele envia uma palavra para a sua vida? Ele deseja te abençoar ou deseja te punir? Ele deseja cobrar você ou te edificar? Então a palavra de Deus vai produzir aquilo que Deus deseja ou que lhe apraz. Então a palavra desejar no hebraico ela tem o sentido de alegria, de deleitar, de ter prazer. Por isso que a tradução utiliza, a revista corrigida, utiliza o que lhe apraz. E prosperará. Prosperará é apressar e avançar, progredir, ter sucesso, ser lucrativo. Então a palavra de Deus ela prospera, ela tem sucesso naquilo que Deus enviou. Então ela avança, ela não fica estagnada, ela não para no meio do caminho. Ela progride na vida da pessoa com aquele objetivo que Deus enviou. A gente já sabe sobre o significado de promessa condicional e incondicional, então a gente não precisa citar aqui. Então a palavra de Deus ela vai ser lucrativa, vai produzir lucrativo, mas a lucratividade ela está relacionada com a pessoa de Deus, naquilo para a qual a enviei. Ou seja, Deus está falando que a palavra dele foi enviada e ela vai produzir ou ser lucrativa para aquilo que ele enviou. Que a palavra enviar aqui tem o sentido de direcionar e entregar. Ou seja, a palavra de Deus vai entregar a Deus aquilo que Deus espera que ela entregue. Então, terminando a introdução, nós temos o sentido seguinte: é uma palavra que causa efeito e traz resultado. A palavra de Deus, quando ela chega ao coração do homem, ou vai direcionada a alguma coisa, ela traz efeito e resultado. Eu coloquei aqui como referência bíblica, Gênesis capítulo 1, versículo de número 3, que vai falar que Deus, simplesmente a palavrinha é essa aqui: haja luz e houve luz. Vamos para a nossa continuidade aqui sobre a introdução. A introdução está um pouco alongada, porque a gente está refazendo o conceito da lição passada para que a gente possa não só voltar, mas esclarecer o que significa as palavras ali. Tá? Como promessa, como o seu significado foi já explorado na semana passada, nessa semana vamos falar sobre Deus, é isso que nós vamos falar hoje, sobre Deus e Israel. Claro que nós vamos falar sobre Deus, a gente tem alguns pontos importantes para falar. E Israel, a gente está falando sobre Jacó. Eu não vou falar hoje sobre a nação de Israel, mas sobre Jacó. Por quê? Jacó é o personagem importante, é a pessoa que vai dar nome à tribo de Israel, ou à nação de Israel, vamos dizer assim. Então, quando eu falo tribo, eu estou falando que depois passou a ser o reino do norte e reino do sul, e as tribos que estavam no reino do norte, que passou a ser Israel, eram compostas por 10 tribos, mas não é questão de discussão agora aqui da nossa fala. Então vamos falar sobre Deus e Israel. Então sobre Deus nós vamos falar sobre os nomes de Deus e o seu contato com Abraão, ou seja, os nomes de Deus que foram apresentados
ou manifestado na vida de Abraão. Então a gente vai focalizar aqui precisamente os nomes de Deus que aparecem em Gênesis. Então o seu nome foi... Então a gente já precisa tomar uma coisa aqui de importância antes de seguir. E já passar para o nosso próximo ponto, que é o nosso primeiro ponto aqui, sendo da introdução, e passando para o nosso primeiro ponto. Eu sou o Deus de Abraão. Então Deus se apresenta a Moisés, isso Gênesis capítulo... Êxodo capítulo 3, versículo de número 6. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sou Deus de seus pais, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas a pergunta que eu quero lançar já como guisa de introdução e para que venha você refletir e entender, é se Deus mudou o nome de Abraão ou não, porque o nome de Abraão era Abrão. Depois passou a ser chamado Abraão, se Deus mudou ou não. Nós não vamos se deter alguns detalhes, mas vamos lembrar que o nome Abrão significa pai exaltado. Abrão significa pai exaltado. Então Deus pega o nome de Abrão, pai exaltado, e acrescenta o H e o R, Avrão, Avraham. Então o nome de Abrão era Avram, passou a ser Avraham. E esse Aham, esse H, AM, que vem acrescentar no nome de Abrão, que é uma letra do nome de Deus, acrescentado ali. Quando a gente fala do tetragrama, você vai perceber esse H, que é acrescentado no nome de Abraão, dá um novo significado para a vida dele. Ok? Então, Abraão o nome de Abraão, que era Abram, que era um pai exaltado, vai passar a ser Abraão, pai de uma grande multidão, chefe de uma grande multidão. Então o Aham é um acréscimo e não uma mudança, tá? Precisamos ter isso em mente, ok? Deus inicia um relacionamento pessoal com ele, com Abraão, através do acréscimo desse nome. Aí a gente pergunta, qual é o nome desse Deus que começa a relacionar com Abraão? Tá. A gente precisa entender o seguinte, que Deus se apresentou com diversos nomes até fixar um para ser usado em adoração. Vou repetir aqui. Deus falou com Abraão de diversos nomes. Alguns nomes são adjetivos a Deus. São características de manifestações de Deus. Você precisa entender isso. Mas chegou um ponto que Deus fixou um nome para que fosse utilizado. E esse nome Yod-He-Vav-He. Então o Re do Avraham, o Agar ali, que é o Re, foi o acréscimo no nome de Abraão, tá? Eu falei que ia falar isso. Seguindo. Então a gente passa para o segundo ponto, que agora é falar os nomes de Deus. Os nomes de Deus. Nós temos o nome impronunciável, que é o Yod-He-Vav-He, que é traduzido em nossa Bíblia como Javé ou Jeová. Ok? Normalmente é Yehová, que no grego no hebraico você vai encontrar essa pronúncia, né? Essa escrita, Yehová. E significa existente, mas todas essas palavras que eu vou citar agora, de nome de Deus, ela pode ser traduzida como Senhor ou como Deus, mas ela tem um significado, tem um porquê, tem um nome, tá? Então ela pode ser traduzida como Deus, mas o significado é o existente. Então pode ser traduzido como Senhor. Nós temos Gênesis capítulo 12, 1, onde aparece a palavra, versículo 4, versículo 7, versículo 8. Gênesis 13, 14, Gênesis 15, 1, 4, 6 e 7 e 17, 1. São as referências que a gente encontra com o nome Yehová, ou Jeová, vamos dizer assim. El Elyon, Deus, o termo El significa Deus. Isso você vai encontrar em qualquer panteão antigo. O significado de El sempre vai ser Deus, ou um Deus acima dos demais. E Elion significa Altíssimo. Então você junta as duas palavras, vai significar Deus Altíssimo. E aonde que a gente encontra essa palavra El Elyon? Que são duas palavras, né, juntas para formar citar uma mesma pessoa. Gênesis capítulo 14, versículo 18 e versículo 20 e 22, onde a gente vai encontrar essa palavra. Nós vamos encontrar também a palavra Adonai, que é traduzida como Senhor, e é a palavra substituta para Yehová.
Tá? Normalmente, por causa do Yod-Heh-Vav-Heh, que é o nome impronunciável de Deus, porque é o nome santo de Deus, então pegaram-se as vogais de Adonai e acrescentaram para Yod-Heh-Vav-Heh e se tornou Jeová. Mas nós temos a palavra, aparece no texto grego, no texto hebraico, perdão, no texto hebraico a palavra é Adonai, escrito Adonai, que significa Senhor, título falado em lugar de Iavé. A gente tem isso em Gênesis capítulo 15, versículo 2 e 8. El Shaddai, nós temos a palavra El, que a gente já falou que é Deus, e Shaddai significa todo-poderoso. Então, El Shaddai também significa aquele que amamenta, aquele que sustenta. Então, Deus é aquele que amamenta, aquele que sustenta. Elohim, que é uma palavra plural, é um dos nomes de Deus. Às vezes se encontra no mesmo texto a palavra Elohim e Jeová ou Jeová, é a mesma palavra. Aí vão ser traduzidas às vezes como uma como Senhor e outra como Deus, ou assim vice-versa. Significa Deus, governante, juiz, expressa sua qualidade, modo de ação, capacidade para ser qualquer coisa. Então, assim, primeiro que entender que o Elohim, o plural de Elohim não que significa uma trindade, mas significa as qualidades de Deus de se manifestar. Entendeu? Então, quando você encontrar o Elohim, você deve saber que é a capacidade de Deus de se manifestar e fazer ser qualquer coisa. Tudo está nele e se move nele. Aí a gente colocou como referência aqui Atos capítulo 17, versículo de número 28. O plural de nome de Deus não qualifica a quantidade, mas qualidade, as qualidades de Deus. Então a gente precisa entender desta forma. Estamos caminhando já para o final, mas nós precisamos entender uma palavrinha que aparece em Êxodo capítulo 3, versículo 14, que é a palavra eu sou o que sou. A palavra sou em Êxodo 13, 14, 3,14, perdão, é Ia, não, é Raiá, perdão, Raiá, é ser, tornar-se, existir e vai também ter outros significados, tá? Então, o que o texto quer dizer aqui, porque quando você vai ler no hebraico, de repente você não consiga compreender ou trazer para si o que significa. Mas quando você encontra que o Raiá é ser, então Deus é aquilo que ele é, ou ele pode ser aquilo que ele quer ser. Então assim, eu sou o que sou. Então não é sou o que sou só na sua pessoa, mas ele é o que é dentro da necessidade que o povo possa ter. É isso que Deus quer dizer. Então traduzindo, significa eu sou o que você precisa que eu seja. Então aquilo que você precisa que Deus seja, Deus é. Deus é suficiente para você. Então suficiente para você, eu coloquei como referência aqui, Salmo de número 23, versículo de número 1. O Senhor é meu pastor, aí a palavra que a gente frisa é nada me faltará. O faltará ali é Deus ser suficiente. Então sou o que sou, o Raiá significa Deus ser suficiente. É Deus ser o pastor, Deus ser o sustento, Deus ser a suficiência para o povo, tá? Mas é só para guisa de entendimento dos nomes de Deus, tá? O sou ali, porque Jesus usou o sou no Novo Testamento, e a gente precisa fazer esse anexo, né? Fazer essa ligação entre o sou de Jesus em João com o sou de Jesus lá em Êxodo capítulo 3, versículo de número 14. Vamos para a nossa conclusão. Jacó e Jacob. Por que eu botei aqui para a conclusão Jacó e Jacob no hebraico? Tudo que a gente está citando aqui, a gente está falando do Antigo Testamento, então tudo que estamos citando aqui é hebraico. Jacó é quem agarra. E por que eu botei o significado aqui, quem agarra? Porque normalmente na cabeça da maioria tem a concepção que fora criada que Jacó significa enganador. O nome de Jacó não significa enganador, o nome de Jacó significa aquele que agarra. O nome de Jacó recebeu essa bênção de ser mudado para Israel. Mas o nome dele significa aquele que agarra. Claro que o nome
enganador, a palavra enganador que Esaú coloca, conota o seu irmão, ela tem semelhança com o nome de Jacó. Ela é parecida com o nome de Jacó. Então o nome de Jacó, ela é aquele que agarra e enganar Iacave. Então você vê a palavra Iacove e Iacave. Iacove, Jacó. Iacave, enganar. Então o jogo de palavra no hebraico são semelhantes. Mas Esaú nem no português ele está chamando Jacó de enganador. Preste atenção no texto, que o texto fala assim: por isso que o seu nome é Jacó, me enganou por 2 vezes. Então quando ele fala que o irmão o enganou, ele não está falando que o nome do irmão é enganador. Ele está falando que o irmão, por isso que o irmão agarrou a benção dele. Porque o irmão, o nome dele significa agarrar e não enganar. Então a gente é conduzido para o erro por não prestar atenção no que o texto está falando. E o nome Israel significa Deus prevalece. Isso está em Gênesis capítulo 32, versículo 28, quando o nome de Jacó é mudado. Na realidade, para a gente concluir, o nome de Jacó não é mudado. O nome de Jacó, ele é alterado ou acrescentado. Deus não deu, como Deus não mudou o nome de Abraão, Deus não mudou o nome de Jacó. Deus deu a Jacó um outro nome. Ou a gente pode chamar de segundo nome ou um sobrenome, mas nunca que o nome de Jacó foi mudado. Então a concepção de Jacó foi mudado, isso é errado. Por que eu preciso entender isso? Preciso entender isso para que eu não venha interpretar a história de Jacó de forma errada e equivocada. Jacó, o nome dele não foi mudado porque o nome dele ali já tinha o nome de Deus. Então é aquele que agarra. Então o nome de Jacó não precisava ser mudado porque Jacó não era enganador, como muitos pensam ou pregam que Jacó é enganador. Jacó, quando teve a conduta diante do seu pai, ele foi influenciado pela sua mãe. E Jacó, quando foi para a casa de Labão, ele foi enganado várias vezes. Mas enganar Labão nunca enganou. Então tire esse conceito que o nome de Jacó significa enganador. A palavra suplantar, suplantador, significa aquele que coloca abaixo dos pés, tá? E não enganador. Tirando isso, você vai entender melhor as escrituras. Por que eu trabalhei hoje, para concluirmos, sobre os nomes de Deus, e especificamente o nome dos personagens, Abraão, Deus, e agora no finalzinho da conclusão sobre Jacó. Para que a gente tenha esse aparato teológico, para que quando você for anexar o nome dessas pessoas, você com o significado desse, você possa acrescentar um conteúdo diferente para a sua aula. Que a sua aula venha estar enriquecida com elementos significativos, como os nomes de Deus, por exemplo, o El Shaddai, significa todo-poderoso, mas significa aquele que sustenta, aquele que alimenta, aquele que amamenta. Então você tem subsídio teológico para assim acrescentar e apresentar aos seus alunos. Que Deus possa nos abençoar, nos permitindo uma excelente e agradável aula, nossa segunda lição, no dia 13/10/2024. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.